sorte, mas tudo é provisão e cuidado do Senhor sobre nós, aleluias. Estamos falando sobre isso no dia 20 dessa semana. E você agora vai ter a oportunidade de adorar ao Senhor através dos dízimos e das ofertas. É ser fiel ao Senhor através da sua fidelidade nos dízimos e ser grato agora ao Senhor pelo que Ele tem feito através das ofertas. Então você tem aqui o gasofilaço e você também tem a máquina de cartão de crédito e débito. Atrás das suas cadeiras aí tem o QR Code do Pix e do PicPay. Todas as formas disponíveis para que você possa adorar ao Senhor no 100%. Amém? Assim celebremos ao Senhor. E eu não vou abandonar a minha confiança em Ti. Há um grande galardão, eu sei. Há um grande galardão, eu sei. Sempre vou perseverar em fazer Tua vontade e viverei Tuas promessas, eu sei. Aleluia! E viverei Tuas promessas, eu sei. E eu não vou retroceder. E pode vir o que vier, porque a minha vida está em Deus e nele eu vivo pela fé. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou. Nada vai me parar, vou avançando. Nada vai me parar, nada vai me parar. Vou avançando. Aleluias, glória a Deus. Ainda de pé, como estamos, aqueles que podem, nós vamos receber nessa noite, para nosso primeiro momento aqui de palavra e de palestra, quero convidar a doutora Ana Raquel Farranha. A doutora Ana Raquel vai falar aqui um pouquinho sobre a formação dela, vai se apresentar para todos. Mas todo ano é uma honra e um privilégio para nós ouvir a doutora Ana Raquel. É ou não é? É uma honra, viu, doutora Ana Raquel? Que Deus possa usar a senhora com muita graça para falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Graça e paz, amém? Bom, eu não vou me apresentar não, porque eu já sou de casa, né? Meu nome é Ana Raquel, sou membro da Igreja Batista Vitória, esposa do Marcos, mãe do Daniel, do Davi e do Gabriel, e por acaso eu sou médica ginecologista. E por isso que eu venho, né, para falar com vocês sobre saúde. Vamos orar então, para a gente começar? Muito obrigado, Senhor, porque temos a oportunidade de estar na Tua casa, engrandecendo o Teu nome, Te adorando, Te agradecendo, ó Pai, por mulheres abençoadas que nós temos nessa igreja, homens abençoados, crianças abençoadas, e nós queremos reservar esse tempo agora, ó Pai, para ouvir a Tua palavra, para ouvir a Tua voz, que o Senhor possa me usar, ó Deus, como instrumento, ó Deus, de bênção,
e que eu também possa aprender, ó Pai, cada dia estar na Tua presença. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, podem sentar, né? Eu vou estar falando um pouco sobre a vida, né? O dia a dia da mulher. E hoje em dia é tão corrido, né? Tem uma foto que eu gosto bastante, um desenho, que é uma mulher com vários braços, né? E ela segura o menino, ela faz a comida, ela digita lá, né? Hoje em dia no home office, né? Ela trabalha em casa, ela lava roupa e tudo ao mesmo tempo. E assim é bem parecido o que a gente faz durante todos os dias. E se a gente for parar para pensar, como Deus abençoa a mulher, como Deus deu à mulher essa capacidade de multitarefas, né? Como fala o tema. Como é bom a gente poder ser mulher, e toda mulher, desde a menina pequenininha até as mais velhas, sabem que mulher consegue prestar atenção em tudo ao mesmo tempo, ver a televisão e ao mesmo tempo estar no telefone, consegue falar, né? E as mulheres mais íntimas, às vezes só de olhar uma para a outra já sabe o que a outra quer falar, tem um sexto sentido, né? Aquela que fala para o marido assim, eu acho que não vai dar certo. Ou é que fala para os filhos, não vai porque eu estou falando. E a gente fala, nossa, nem que ela falou que não ia dar certo? Isso tudo é dom de Deus. A capacidade da mulher de ter sensibilidade para as coisas. E isso faz da mulher alguém que trabalha muito, que se esforça muito e que se desgasta muito. Então, nos dias de hoje, né, que a mulher é considerada, que para ser mulher tem que ser empoderada, né? Ter o poder de resolver, o poder de sair, o poder de trabalhar, tudo isso tem um preço na saúde da mulher. E a gente tem visto muitas mulheres adoecendo porque elas não conseguem parar, simplesmente parar, descansar, e ouvir a voz de Deus e meditar. Qual mulher, né? A dificuldade que a gente tem, não sei vocês, mas lá em casa, na hora que eu estou no banheiro, alguém grita, mãe, o que você está fazendo aí dentro? Ou seja, muitas vezes a mulher não tem nenhum tempo para ela e nenhum tempo para Deus. E aí a gente vai estar falando justamente sobre isso. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Provérbios 31, verso 10, que fala sobre uma mulher que é o exemplo, né, que é a referência para nós, mulheres cristãs. Ela fala sobre a mulher virtuosa. É uma mulher que, como nós, trabalha, tem filhos, vende, costura, adquire um campo, ela cuida do marido, o marido dela está sempre bem vestido, é elogiado porque ela cuida, né? E lá no versículo 10 começa falando sobre mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede os de rubis. O coração do seu marido está nela confiado, e ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Se a gente continuar do texto, vai falar sobre todas as qualidades e os trabalhos dessa mulher, como ela cuida da casa, como ela cuida do trabalho, como ela adquire bens, como ela negocia. Então, quer dizer, não é uma mulher que ficava em casa, era uma mulher que trabalhava fora, que dava ordens às servas, que administrava o lar, né? E ela tem sido uma referência, né, para nós mulheres cristãs, porque no final do texto ele fala que muitas, né, que enganosa é a graça e a vaidade é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então muitas vezes a gente acha que referência de mulher é aquela que a mídia coloca, aquela que as redes sociais colocam como a bonita, a arrumada, né? A perfeita, a que está sempre sorrindo, a que não tem problema, a que passa as férias nas Ilhas Maldivas, né? E às vezes a gente acha que a gente tem que ser aquela mulher, mas a Bíblia fala que a gente tem que ser uma mulher virtuosa, que cuida das coisas de Deus. E como que a gente consegue viver neste mundo, com todas essas dificuldades, com toda essa agitação da nossa vida? Assim, todas, desde as moças mais novas, as meninas, todo mundo acorda cedo, todo mundo tem trabalho, todo mundo tem que ir para a escola, chega da escola, tem atividade, chega, né, do trabalho, tem que dar conta dos filhos, dar conta da casa, tem que vir na igreja na conexão quarta-noite, não pode perder, tem que ter o tempo com Deus.
E como a mulher consegue administrar isso tendo uma vida saudável, tendo uma saúde, né? Tendo condições de viver, fazer isso tudo e viver bem. O que a gente tem visto muito são mulheres consumidas, mulheres cansadas, fisicamente e emocionalmente, né? Mulheres exaustas, muitas entram em depressão porque não dão conta de fazer tudo isso. E aí a gente vai falar sobre algumas condições que podem ajudar a gente a viver uma vida repleta, como a gente vive, e de forma saudável. Muitos dos nossos hábitos acabam destruindo a nossa energia, né? Detonando toda a nossa disponibilidade para o dia a dia. E eu vou trazer para vocês 8 remédios naturais que a gente precisa ter para a gente conseguir fazer tudo que a gente faz de forma saudável. A primeira coisa, o primeiro remédio que eu vou falar é sobre a água. A água é imprescindível para a sobrevivência de homens e mulheres, né? 70% do nosso organismo é constituído por água. Todas as reações químicas do nosso corpo estão relacionadas com o consumo da água. E muitas vezes a gente vê mulheres e homens cansados, desanimados, chega no fim do dia, sabe aquela dor de cabeça? E você fica assim, nossa, sabe quando você fica com sede? É sinal de que você já está no fim da sua reserva de água. Porque quando você começa a sentir sede, é sinal de que você não bebeu água mesmo. Então, fazer a hidratação, às vezes a gente substitui a água por outros líquidos, né? Ah, eu só tomo Coca-Cola. Não dá certo. Eu só bebo suco. Também não. A água tem o seu papel fundamental no metabolismo da gente. Então, assim, muitas doenças estão relacionadas com a deficiência da água. A desidratação, que vai dar o cansaço, que vai dar o desânimo. As infecções urinárias, a gente vê muitas mulheres, né, com infecção urinária porque não bebem água. Os cálculos, as pedras nos rins, as lesões renais, tudo isso por conta da falta de água. Então, primeira missão que eu vou dar para vocês, mulheres, né, já que é o Dia da Mulher, peçam uma garrafinha rosa de água. Ó, a pastora já tem. E andem com ela, porque às vezes você está trabalhando, agitada, fazendo as atividades, não dá nem tempo de você ir lá no bebedouro pegar uma água. E às vezes você vai ver que a água ajuda a emagrecer, a água ajuda você a se renovar, o cabelo fica melhor, a pele fica hidratada, tudo, o intestino funciona melhor. Quantas mulheres que não vão ao banheiro, dificuldade, né, constipadas, porque não beberam água. Então, compra uma garrafinha, pede a garrafinha para o marido, para o filho, para a vizinha, e fala, olha, eu quero de presente uma garrafinha para poder beber água. A quantidade de água geralmente depende do peso da pessoa, da idade, mas no mínimo, pelo menos por dia, a gente tem que tomar 2 litros de água. Então a água é um grande remédio que de repente metade dos problemas que a gente tem vão se resolver só com a hidratação. Hein? Primeiro remédio, natural, a água. Segundo remédio, o ar puro. Que coisa boa é você respirar um ar puro, né? Quando a gente está num local contaminado, cheio de fumaça, né, os carros passando, poeira, poluição. Eu lembro quando eu era pequena, tinha uma cidade de São Paulo chamada Cubatão. Era uma cidade industrial que as pessoas ficavam muito doentes porque o ar era muito contaminado. E hoje em dia a gente vê também muita, aqui na Serra a gente, agora nem tem mais, né? Tinha as queimadas, né, que é aquela que faz debaixo da terra. Às vezes ficava aquela fumaça, e como isso faz mal para o pulmão? Se você não tem um ar de qualidade, você não vai ter oxigênio de qualidade. E o oxigênio é responsável também pelo metabolismo de todo o nosso organismo. Tudo que eu preciso para metabolizar, para produzir ATP, né, que é para produzir energia, eu preciso de oxigênio. Então é bom que você tenha um ambiente saudável, né, sem substâncias tóxicas, sem cigarro, que é um dos fatores que poluem o ar, um local com plantas, né? As meninas do ensino médio aí que estão estudando sabem que as plantas fazem, né, as trocas gasosas. Então, um local adequado, um dia sair e na natureza, numa montanha, num local para ter um ar de qualidade, tudo isso faz bem para o nosso organismo. Tem oxigênio, a gente já sabe que sobrevive.
Eu tenho 2 pacientes internadas comigo lá no hospital. Elas são do interior e elas trabalham numa roça de gengibre. E elas guardam o gengibre numa caverna. Nessa caverna tinham muitos morcegos. E elas foram e aspiraram o ar com as fezes dos morcegos. Elas estão internadas com uma pneumonia por fungo super grave por causa de um ar contaminado. Então, o ar é vida, o ar é oxigênio, o ar é energia. Então, se importe com a qualidade de ar da sua casa. Às vezes uma casa empoeirada, né, uma casa com cigarro, com pessoas que fumam dentro de casa, tudo isso interfere na nossa qualidade de vida. Às vezes você fala, tem gente que tem doenças respiratórias, né, asma, bronquite, pergunta para quem tem, como é viver sem respirar bem? Quando dá aquela crise que a pessoa começa a chiar, já viram? Que até a gente fica assustado, né? Porque falta ar, falta energia. Então, vamos cuidar da qualidade do ar da nossa casa. Vamos higienizar, né? Cuidar do ambiente, plantas, locais claros, né? Tudo isso vai ajudar na nossa qualidade de vida, vai ajudar a nossa energia para a gente poder cumprir as nossas tarefas do dia a dia. Segundo remédio, então. Primeiro é a água. Segundo é o ar puro. Terceiro remédio, alimentação saudável. A gente ouve tanto falar nisso, né? Todo dia alguém fala alguma coisa de alimentação saudável. E a própria Bíblia é cheia de orientações quanto à alimentação saudável. E às vezes a gente negligencia tanto nessa parte. Vocês já notaram que segunda-feira é o pior dia da semana? Que a gente está cansado, nem parece que passou o fim de semana descansando. Porque fim de semana, ó, a gente come um monte de açúcar, massa, pizza, podrão. Quem conhece o podrão? A cara de Thalita. Podrão é aquele sanduichão, né? Cheio de maionese. Porque todos esses alimentos, que tem carboidrato, que tem açúcar, eles vão sugar a nossa energia. Aí você vai falar, uai, mas quando a gente come açúcar não é para ter energia? Mas o açúcar demais, ele começa a estimular a insulina, que é o hormônio que leva o açúcar para dentro da célula. E aí essa insulina, ela vai carregar todo o açúcar que tem no organismo. E aí você vai fazer a hipoglicemia. Então, o dia que você come muito açúcar, no outro dia você está, cansada, desanimada, porque você estimulou demais o seu pâncreas a produzir insulina. E o paciente diabético é justamente isso, aquele que estimulou uma vida inteira o pâncreas a produzir insulina, e chega uma hora, o pâncreas entra em falência, ele não produz mais, e aí ele se torna diabético. Uma alimentação saudável faz toda a diferença. Um verdadeiro remédio. Frutas, legumes, verduras. Eu sei que são hábitos difíceis, principalmente porque tem famílias que não têm esse hábito. Tem famílias que têm hábitos tão nocivos, tão difíceis, que a gente olha a família, todo mundo é obeso. Vocês já viram aquelas famílias? Eu conheço uma família que todo mundo é obeso. Aí todo mundo fez cirurgia bariátrica. Aí todo mundo emagreceu. 6 anos depois estava todo mundo gordo de novo. Porque não mudou o hábito, não mudou o costume. Então a alimentação, ela é praticamente um remédio que Deus deu para nós. Já notaram que quando Deus criou o Éden, quando Deus criou o paraíso, tinham frutas e verduras à vontade? O princípio de tudo não era matar o gado ou matar a ovelha para comer. Isso só veio depois. O princípio de tudo eram legumes, verduras, raízes, né? Cereais, porque são alimentos que vão trazer energia para nós. Então, quanto menos processado, menos industrializado o alimento, porque todo alimento que você vai lá no supermercado e já compra pronto, ele tem vários conservantes, tem várias substâncias para manter o alimento agradável. Os alimentos que são ultraprocessados, que são aqueles alimentos embutidos, como salsichas, linguiças, presuntos, sabe aqueles biscoitinhos recheados, todos esses alimentos têm uma substância chamada glutamato.
Glutamato é um realçador de sabor. Ele faz aquele biscoito ficar mais gostoso que você acha. Sabe aquele biscoitinho, tipo presuntinho, que você não consegue comer um só? Ele tem glutamato, justamente para deixar você com essa vontade de comer mais. Só que o glutamato, ele tem uma ação de estimulação do sistema nervoso central. Ele estimula o sistema nervoso central e pode causar até lesões no neurônio. Então, é aquela alimentação que você faz, mas quando você chega a hora de descansar, chega à noite, você está ligado na tomada, agitadão, não consegue dormir, não consegue relaxar. A gente vê isso muito nas crianças. Sabe criança que come fandangos, como é que é? Chips, cheetos, né? Esses chips, e a criança fica andando para lá e para cá, para lá e para cá. Glutamato. Os alimentos fazem as crianças ficarem agitadas. Podem notar. E geralmente elas são bem magrinhas, né? São as mais agitadas, justamente porque dá aquela sensação de estar saciado, mas ficam extremamente agitados. Isso acontece nas crianças, com nós adultos também pode acontecer. Então, em vez de você cortar a embalagem, tenta descascar o alimento, tenta comer uma fruta. Ah, vou comprar aquela batatinha que já está pronta no pacote. Compra a batata e faz a batata. Melhor, porque aquela que vem no pacote tem conservante, tem edulcorante, tem sal que pode levar à hipertensão, tem o glutamato que também pode alterar, né, o sistema nervoso central. Então, quanto mais natural o alimento, quanto mais produzido em casa, melhor o resultado. Então, alguns alimentos, quanto mais você cozinha, eles vão perdendo os nutrientes. Então, alguns alimentos que melhor seja que você consuma de forma crua, como as verduras, alguns legumes, né? Então, quanto menos processado, quanto menos industrializado, melhor o resultado. E aí a gente vê de vários relatos de várias pessoas dizendo que nossa, olha, mudei minha alimentação, eu perdi peso, eu me sinto com um humor muito melhor, eu me sinto mais disposto. Isso vocês ouvem todos os dias, seja na internet, seja com pessoas conhecidas. Então, a alimentação é um grande remédio que Deus preparou para nós. Só que a gente precisa saber usar, a gente precisa usar as coisas que Deus fez para nós, que são os alimentos naturais. Então, o primeiro remédio, água. Segundo, ar puro. Terceiro, alimentação saudável. Vamos para o quarto remédio. Descanso. Que coisa boa descansar, né, gente? Tem dia que a gente passa o dia sonhando com a cama, né? Mas muitas vezes a gente não sabe descansar. Ou a gente descansa na hora errada, né? Tem gente que passa o dia inteiro sonolento, já viu? Gente que pisca, que não pode sentar para ver uma televisão, já está dormindo. E que chega de noite na hora de dormir, fica lá igual uma coruja, acordado. E tem gente que não fica satisfeita acordado sozinho, não é assim? Tem gente que vai lá no marido, acorda aí, que eu não estou dormindo, por que você está dormindo? Tem gente que não consegue dormir porque o marido está roncando. Tem gente que a esposa está roncando e não consegue dormir, e o marido não consegue dormir. Então, o sono, o descanso é imprescindível para a gente renovar as energias. Então, às vezes, você já acorda cansado porque você teve uma noite de sono ruim. Porque você não está dando valor ao descanso. Tem gente que trabalha noite e dia sem parar, né? Nunca para descansar, nunca para... E, às vezes, você não precisa nem dormir, você só precisa que o seu corpo descanse. Ele fique parado, para ele poder renovar as suas energias. Mas o sono é extremamente importante. Alguns hormônios só são produzidos quando a gente está no sono profundo. E a falta desses hormônios pode levar à irritação durante o dia, o sono mal dormido pode levar a alterações da glicose, pode levar a alterações hormonais. Então, é extremamente importante que a gente respeite o horário do sono. Já viu criança quando não dorme direito? Já viu bebê com sono? O que ele começa a fazer? Começa a chorar, né? A gente até fala, parece que sono dói, porque o menino passou do horário de dormir, ele fica irritado, ele começa a chorar, né? Até que de repente parece que desmaia, pô, aí tranquilizou. O
Porque a criança, ela tem que ter um horário certinho de dormir, tem que ter todo um ambiente para dormir, tem que ter toda uma rotina do sono para ela poder crescer, para ela poder estar tranquila, para ela não ficar irritada. A mesma coisa somos nós. O mínimo que a gente tem que ter, pelo menos, são 8 horas de sono. Tem gente que dorme menos, mas tem que ter um sono de qualidade. Então, algumas dicas são importantes para a gente fazer o que a gente chama de a higiene do sono. Ter um sono de qualidade. Primeira coisa é a alimentação. Evitar jantar muito tarde, depois das 8 horas, porque você vai dormir com a barriga cheia, com o intestino cheio, e aquilo vai transferir, né, todo o movimento do organismo para o abdômen, para o intestino, porque ele agora precisa metabolizar aquela alimentação que você fez. Então, evite jantar tarde, evite telas antes de dormir. Gente que dorme com o celular, né? Fica lá de noite no escuro olhando o celular. Isso estimula o seu cérebro. Enquanto o seu cérebro precisa ir aos poucos desligando, a tela faz você ficar acordado. Não é raro a gente ver gente que passa a noite inteira no celular. Vocês já viram isso, né? Principalmente adolescente, né? De vez em quando lá em casa eu dou umas incertas no quarto. Desliga o celular, menino, está na hora de dormir. Então, evitar telas, celular, telefone, tablet, depois de um certo horário. Isso ajuda. Local escuro. O escuro estimula a produção de hormônios, que são importantes para o nosso desenvolvimento e para o nosso crescimento, tanto quando criança ou adolescente, mas também para nosso relaxamento. Então, evite luz acesa, abajur, tente dormir no escuro e local sem barulho. O barulho faz você despertar. Existem algumas pessoas que têm doenças do sono, a apneia, né? Pessoas que roncam e têm aquela parada da respiração. Isso tudo tem que ser investigado por um especialista, um médico, e tem que ser tratado. Porque às vezes você tem uma noite de sono inteira e acorda muito cansado. Tem gente que já acorda assim, desanimado, cansado, porque não teve um sono de qualidade. Então, o sono é um grande remédio para a gente renovar as nossas energias. Então, vamos falar de novo. Primeiro, remédio. Segundo, ar puro. Terceiro, alimentação saudável. Quarto, descanso. Quinto, exercício. Oh, que negócio difícil tal de exercício. Quem faz exercício aqui, levanta a mão. Frequente, 3 vezes por semana. Ah, pastora, referência, exemplo de... Que coisa difícil, né, gente? Porque a vida é tão corrida. Às vezes, quando dá 9 horas da noite que eu falo assim, agora eu posso fazer um exercício. Mas você já está cansado, você já está desanimado. O exercício melhora o nosso condicionamento físico. Você já subiu uma escada e chegou lá em cima e está assim... Aí você fala, nossa Deus, eu estou mal mesmo, aí não consigo subir nenhuma escada. O exercício físico ajuda a gente no condicionamento físico, no condicionamento respiratório. Se você tem uma jornada de trabalho muito intensa, você precisa estar fisicamente condicionado. E o exercício físico ajuda nisso. Então, qual que é o exercício físico ideal? Aquele que você consegue fazer. Seja uma caminhada, seja uma ginástica, uma hidroginástica, um jogo, você precisa se mover. E aí eu não estou falando só para vocês não, eu estou falando para mim também, que é a coisa mais difícil. Mas você só precisa começar. Hoje eu só consegui andar 10 minutos. Beleza, começou. Amanhã você faz 15, depois de amanhã você faz 20. O exercício é fundamental para você ter vigor, para você ter energia, para você ter condicionamento físico. Tem gente que trabalha por escala, trabalha às vezes com objetos, carregando, levantando. Tem gente que trabalha com muitas horas de concentração. Tudo isso, o exercício vai ajudar no seu dia a dia, na sua tarefa. Então, exercício físico difícil. Entendo perfeitamente vocês. Mas é um remédio da natureza, é um remédio que Deus fez para nós que vai nos ajudar. Vamos lá de novo? Água, ar puro, alimentação saudável, descanso, exercício físico, luz solar.
sei se vocês conhecem o Super-Homem. O Super-Homem é um personagem, né, quadrinhos, e ele é de outro país, ele é de Krypton, né? E aqui na Terra, a energia solar dá força para ele. Ele é diferenciado por causa da energia solar. E assim é com a gente. A energia solar, ela estimula reações químicas no nosso organismo. Uma delas é a produção da vitamina D. Só com a energia solar, a vitamina D é produzida. Não adianta você tomar aquela vitamina D em gotinha, que todo mundo prescreve, se você não tomar sol. E a vitamina D, ela ajuda a você não ficar doente, ela ajuda o cálcio a ficar nos ossos. Então, as mulheres que elas vão passando o tempo, quando elas vão entrando na menopausa, quando elas param de menstruar, elas têm uma absorção do cálcio. Então, aumenta o risco de ter doenças ósseas, principalmente a osteoporose. O osso fica tão poroso que qualquer coisa ele quebra, né? E aí é uma situação muito grave. E essa vitamina D vai ajudar o cálcio a se depositar nos ossos. Mas a vitamina D, ela vem da absorção da luz solar. Fora também a melhora da imunidade. Quem toma sol tem menos chance de ficar doente. Justamente porque a vitamina D estimula a resposta imunológica do nosso organismo. Preciso ficar bronzeada? Não, não preciso. Eu preciso tomar sol nos horários certos, pelo menos 15 minutos por dia. Antes das 10 e depois das 14 horas, sem protetor solar. Porque o protetor não deixa a absorção dos raios ultravioletas. Tá bom? Então, energia, luz, assim como faz com o super-homem, com a gente também tem o mesmo efeito. Ajuda na imunidade, ajuda na absorção do cálcio, ajuda na melhor qualidade de vida. Tem gente que está ficando doente toda hora, tem gente que está desanimado, que não tem força. Quando faz os exames, a vitamina D está lá embaixo. Sol, luz solar, 15 minutos por dia, tá bom? Prescrição, remédio da natureza. Vamos lá que nós já estamos acabando. Água, ar puro, alimentação saudável, descanso, exercício, luz solar. 7º medicamento, equilíbrio. Equilíbrio é uma coisa muito difícil que a gente tem hoje em dia. Hoje em dia todo mundo é meio desequilibrado. Todo dia alguém causa, né, como dizem os adolescentes, alguém sai do prumo, alguém, né, se espalha. E como é bom você ter equilíbrio. Você viver ajustado, você ter rotina, você ser, né? Hoje é muito bom você conviver com uma pessoa que todo dia ela tem um dia ela tá sempre estável, né? Aquela pessoa que um dia tá ótima, te abraça, te beija, e no outro dia você dá bom dia e ele fala: "Por quê? Bom dia para quem?" Já ouviram esse tipo de pessoa? Isso faz parte, isso leva a uma doença, que às vezes não é só da alma, é uma doença física. A pessoa que não tem um equilíbrio, que não tem uma estabilidade, ela pode desenvolver hipertensão, ela pode desenvolver doenças neurológicas por conta do estresse, dores, né? Contraturas musculares, dores na coluna, porque ela está estressada, ela está desequilibrada. Para isso tem tratamento, equilíbrio? Onde que eu acho equilíbrio? Eu acho em Jesus. Jesus é o nosso grande equilíbrio. Porque você pode falar para ele assim: "Ai, meu Deus, hoje eu fiz de novo. Eu briguei, eu estava chateada, eu gritei lá em casa com todo mundo." Senhor, me dá domínio próprio, me dá equilíbrio, me ajuda. Porque eu acabei o dia, eu estou aqui arrasada, eu estou com dor nas costas, eu estou com dor de cabeça, eu não consigo nem ouvir, eu não consigo estudar porque eu estou irritada. Equilíbrio, remédio do Senhor, que vem dele. Então, o equilíbrio é um grande remédio que a gente precisa aprender a ter estabilidade. E o que ajuda a gente a estabilizar, além de buscar o Senhor, de ter uma rotina com Deus, de ter oração, de ter palavras boas. Quer ver uma coisa boa? Louvor, gente. Ouvir uma música agradável, uma música que vem do Senhor. Você já viu quando você ouve uma música que gruda na sua cabeça? Sabe aquela música que você está no ônibus e o povo está cantando e você fica com aquela música grudada?
e aquilo te tira do equilíbrio, não é? Que aí você fala, poxa vida, por que essa música não sai de mim? Do mesmo jeito que a música que não te faz bem não sai de você, a música que te faz bem não sai também. Né? Que coisa boa é botar um louvor, de repente está tudo nublado, você está irritado, aí vem aquela paz, vem aquele equilíbrio. Né? Então, o equilíbrio faz diferença na nossa saúde física. E aí a gente tem que cultivar, evitar situações de estresse. Eu costumo falar que a mulher faz assim, ó, quer ver? Que eu vou pegar aquela toalha em cima da cama? Peraí que eu vou lá e eu vou pegar, eu quero ver. Não é assim que a gente faz? Quer ver? Que eu vou lá e a gente faz questão de ir lá para ver o que está errado para a gente brigar. Não é assim? Mas isso não é saudável, isso não faz bem para nós mulheres. E a mulher tem bem essa característica, né? Ela reclama, e quando está tudo certo ela fala, não fez mais que obrigação, não é assim? Vamos pedir ao Senhor para nos dar equilíbrio, porque é um remédio que vem dos céus. Estou acabando. Água, ar puro, alimentação saudável, descanso, exercício, luz solar, equilíbrio e o último remédio, confiança em Deus. Quando a gente tem uma intimidade com Deus, quando a gente tem um relacionamento com Deus, as doenças se dissipam, sabe por quê? Porque já é comprovado cientificamente que a fé traz saúde. Pessoas que têm fé adoecem menos. Pessoas que sabem quem buscar quando estão na aflição, elas têm paz. O estresse é menor, elas têm menos problema de gastrite, elas têm menos irritação, menos cefaleia, porque elas descansam no Senhor. Hoje eu teve uma situação difícil lá no hospital, de um bebê que faleceu, e eu fiquei olhando assim, eu falei, meu Deus, que falta de paz. O pai da criança desmaiou, teve uma crise nervosa, teve que ir para o CTI, a sogra gritando, e aquela confusão, e a coitada da moça que perdeu o bebê, ninguém consolava ela, todo mundo confuso, chamaram a polícia, chamaram a Gazeta. Eu falei, meu Deus do céu, falta Jesus nessa família. Perdas virão, né? Quem não perdeu alguém que você ama? Doenças virão, problemas virão, mas se você descansa no Senhor, a doença dura menos, a perda, o consolo vem mais rápido, os problemas se resolvem e você passa pela guerra, chega lá no final da batalha, mas não chega destruído. Tem gente que vence a batalha, mas está o caco, né? Está com artrose, está com aterosclerose, tem problema no coração, mas venci aquele problema, mas eu estou péssimo. Porque o Senhor que traz o consolo, é o Senhor que traz a cura. Isso não sou só eu que falo, além da Bíblia inteira fala sobre isso, cientificamente comprovado. Pessoas que têm fé, elas se curam mais rápido, elas têm menos doenças, elas conseguem se relacionar melhor com as outras pessoas, elas liberam mais perdão, porque elas entendem que elas confiam no Senhor. Então, vou falar pela última vez os remédios naturais para você não esquecer. Tá? Ar puro, água, alimentação saudável, descanso, exercício, luz solar, equilíbrio e confiança em Deus. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Que o Senhor possa, nos dar esses remédios, que é tão bom que a gente não precisa nem comprar, gente. Remédio está caro pra caramba, vocês já notaram, né? Esses o Senhor preparou para nós, para que a gente possa ter saudável. E que a gente possa cumprir a nossa missão de mulher, empoderada como nós somos hoje, de fazer tudo fora de casa e fazer tudo dentro de casa. Que o Senhor possa nos usar como instrumentos de louvor e de gratidão ao Senhor. Amém? Pastora Hélida está com a palavra. Graça e paz, amados. É que ela fala baixinho, né? Pode diminuir um pouquinho.
Eu sou mais espaçosa. Então, por gentileza, tem como trazer uma mesinha daquela para mim? Esse púlpito não dá conta, não me atende. Amados, o Espírito Santo é muito lindo. O mesmo texto que foi citado pela doutora Ana Raquel, foi o texto que Deus colocou no meu coração, é um texto muito usado nessa época, né, porque fala de mulher. Estou. E para quem viu lá no grupo, o tema é Mulher Multitarefas, um olhar sobre saúde física e mental. E nós fomos muito bem orientados em relação à saúde física, pontuando biblicamente a importância de cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. E a pastora foi lançado um desafio para falarmos da saúde mental. E é interessante que para termos saúde mental, uma mente sã, precisamos ter a importância de cuidar da saúde mental, e eu vou estar trazendo 10 dicas valiosas. Achei interessante que ela trouxe 8, né? Física. Eu assim, uau, será que é 10 também? O Espírito Santo mandou 10 para ela. Mas, enfim. Se você cuida da sua mente, de suas emoções, de sua psique, está cuidando de sua vida. Então, quando se fala em saúde mental, ainda há um tabu enorme entre nós, entre a sociedade, entre muitas pessoas, o preconceito sobre o assunto. E aí alguns pensam que a questão é para doido, isso eu vou colocar entre aspas, é para maluco. E dizem, não preciso disso, é frescura. E é um luxo, somente ricos podem desfrutar dela. Assim como o nosso corpo físico adoece, amados, nossa mente também pode adoecer. E pastora, dentro da igreja, pode acontecer da minha mente adoecer? Infelizmente pode. E aí, o adoecer mentalmente não é de forma alguma um sinal de fraqueza. Que você não é bom ou que é inferior a outros. Pelo contrário, presta atenção, demonstra que você foi forte, aguentou enquanto pôde, mas que agora precisa de ajuda. Quando você foi tocado pelo Espírito Santo para estar no culto Conexão Vitória, com esse tema sensacional da saúde física e mental, é porque nós precisamos trabalhar nesta área preventivamente, para não estarmos doentes. E se por algum momento falhamos nessa prevenção, precisamos buscar como tratar e como nos curar. E a saúde mental é determinada por uma série de fatores socioeconômicos, biológicos e ambientais. Então, por que a mente adoece? Porque você poderia me perguntar, dentro da igreja pode ter pessoas que estejam doentes mentalmente? E a minha resposta é sim. Mesmo no finalzinho tem as perguntas e respostas, já estou te respondendo. Então, por que a mente adoece? Devido ao contexto moderno, onde vivemos, deste mundo frenético em que estamos inseridos. Tudo muda de uma velocidade incrível. E isso exige muito mais das pessoas. Antes nós usávamos o quê? Cartinhas para se comunicar. Depois tinha aqueles recadinhos curtinhos, mandado pelo correio. Surgiu agora uma falha na minha memória. Era como se fosse
telegrama. Hoje ninguém usa mais isso. Nós temos o WhatsApp, nós temos o Instagram, nós temos o YouTube, nós temos chamada de vídeo que você vê a pessoa lá no outro país. E quantos de nós ainda temos dificuldade de usar esses recursos? E isso porque está numa velocidade incrível as mudanças. E nem sempre a gente consegue dar conta de tantas ações, tantas mudanças acontecendo próximos a nós. E isso exige muito mais das pessoas, exige mais de mim e de você. E por isso não é difícil que ocorram sobrecargas mentais e também físicas. Sejam elas frutos de estresse no trabalho, medos, problemas familiares, afetivos, rápidas mudanças sociais, violência, violação de direitos. Hoje, quantos de nós fomos corrigidos pelos nossos pais e ninguém denunciava? Hoje, dependendo como você está corrigindo os seus filhos e o seu filho reagir com gritos, é capaz do vizinho ligar para o conselho tutelar. Sendo que você está corrigindo o seu filho e a palavra diz para corrigir com a vara. Porque nós que somos pais, conversamos muito, dialogamos com os nossos filhos, mas tem hora que há necessidade da vara. O próprio Deus fala, se você não está dando fruto, Ele vai e corta. Isso quer dizer correção da vara. Estilo de vida não saudável, foi falado muito pela doutora Ana Raquel, entre tantos outros fatores que podem desencadear alguma dificuldade em relação à saúde mental. Se sua mente não vai bem, ou seja, se você não cuida da sua saúde mental, das suas emoções, seu corpo sofre, pois aquilo que não é resolvido na mente, o corpo acaba transformando em doença física. E aí vai sair na tela para vocês. Constantemente tem sofrido com. Olha quantas coisas pode estar acontecendo com você, ou com alguém da sua família, ou com alguém muito próximo com quem você trabalha. Um amigo, um conhecido. Dores de cabeças constantes, e quero alertar, não estou dizendo que quando tem esses sintomas, você está tendo problemas ou doenças mentais. Eu estou dizendo que pode ocorrer constantemente esse sofrimento quando você não está bem na área mental. Porque temos N doenças, N diagnósticos que podem ter esses mesmos sintomas. Então, o ideal é que você procure um médico e faça exames para detectar se tem alguma definição, algum diagnóstico de alguma doença específica no seu corpo, ou se você precisa de cuidados nesta área. Então, constantemente acontece dores de cabeça, dores musculares, problemas estomacais, palpitações, nervosismo, insônia, enjoo, falta de ar, sensação de aperto no peito, boca seca, cansaço, tremores, tonteira, problema de memória, falta de concentração, hipotência, refluxo, azia, aumento de apetite, desregulação do ciclo menstrual e manchas no corpo. Isso eu trouxe algumas, entre outras. Fique atento se isso está acontecendo com você. Procure especialista, um médico clínico geral, procure fazer os exames gerais que são solicitados para você descartar essa situação que pode estar acontecendo. E aí, olha o que acontece quando é mental, que pode surgir uma doença sobre a sua mente. Por mais que se faça exames médicos, nunca esses exames apontam nada de anormal. Você faz exame, não dá nada. Como assim?
Eu sinto dores de cabeça tremenda, como se fosse enxaqueca. E N outros que foram citados aqui. Então, é para você estar de alerta. Aí, eu brinco muito sobre o semáforo. Se está vermelho, é para parar e se cuidar. Se está amarelo, é atenção. Fique atento para ver o que deve ser feito. E se está verde, você está ok, está jóia. Ou então é outra coisa. Então, você precisa entrar com tratamento adequado para que você esteja saudável. Isso só ocorre pois o sofrimento está presente na mente. E você lembra quando eu falei que quando a mente não está bem, quando ela está adoecida, ela acaba reagindo no corpo? Então aí, se está tendo sofrimento na mente, sendo fruto de algo que não foi resolvido de forma correta, talvez esteja relacionado a um trauma, uma emoção reprimida, às pressões e ao estresse do dia a dia, mudanças repentinas e tudo mais que a mente não está conseguindo lidar. Ela não está conseguindo administrar, mas que o corpo está mostrando que precisa ser resolvido. E aí como desenvolver hábitos para manter a saúde mental? E aí eu achei interessante porque eu estava indo no meu ambiente de trabalho e estava tendo uma reportagem no rádio e falou sobre não sei se alguém já ouviu sobre a serotonia. Alguém já ouviu falar sobre serotonia? Serotonia é conhecida como hormônio da felicidade. É um neurotransmissor, ou seja, é a substância química que faz com que os neurônios passem sinais entre si. E entre suas funções está a regulagem do ritmo cardíaco, do sono, do apetite, do humor, da memória, da temperatura do corpo. Isso quer dizer bem-estar. Então, precisamos saber se esse hormônio está funcionando normalmente no seu corpo. E isso você vai detectar através de exames. Então, como desenvolver hábitos para manter a saúde mental? A resposta pode ser simples e talvez necessita de ajuda profissional para desenvolver melhores estratégias para a manutenção da sua saúde mental. No entanto, algumas dicas são importantes para que você possa começar a ter uma vida mais saudável. E isso inclui, primeiro ponto, praticar o autocuidado. Um deles foram os 8 pontos citados pela doutora Ana Raquel. E você ter uma mente sã, uma mente saudável, você também precisa aceitar-se como você é. E viver a sua própria vida. E aí eu dou um recadinho para você, não queira ser como outra pessoa. Seja você mesmo, goste de quem você é. E aí uma sugestão é que você evite, se te faz mal, você vê jornal com muita violência, que te incomoda, que te deixa mal, evite ver aqueles jornais que trazem muita morte, muita violência. Se você está entrando muito no YouTube, entrando muito no WhatsApp, entrando muito no Instagram, enfim, na mídia, e aí você vê que, fulano está em tal lugar, já está tocou não sei de quantos maridos, fulano conseguiu isso, ou deixou disso, enfim. Se te faz mal, foge da aparência do mal. Deixe de ver. Vê o que é necessário. Porque às vezes acaba alimentando um sentimento que você não quer que venha usufruir dentro de você.
E aí pode surgir inveja, qualquer outras coisas. E às vezes, amados, eu fiquei sabendo que tem pessoas que estão tão viciadas nisso, que quando elas não conseguem estar em determinado lugar, viajar, para mostrar para o outro o que é a vida dela, entre aspas, já teve situação da pessoa estar dentro do quarto, tem as tecnologias usadas aí, faz o fundo que está lá em Paris, está lá na Espanha, está nos Estados Unidos, está não sei mais aonde, e ela está dentro do quarto. E você lá, poxa, eu queria estar lá em Paris, na Espanha, nos Estados Unidos. E a pessoa, ela está doente mentalmente e ainda transmite isso para você. Então, se cuide do que você está vendo. Se faz mal, foge. Porque você tem que estar num amadurecimento de se sentir bem, ficar feliz com o que o outro está conquistando. O outro conseguiu um trabalho melhor, está ganhando bem, está sendo chefe. Glória a Deus! Porque o reino de Deus cresce quando você vai crescendo também. Você vai poder investir mais no reino. Você vai conseguir dar o dízimo que é do Senhor. Aí você vai usufruir na casa de Deus com o que Deus está te dando para investir, semear na casa dele. E às vezes, porque o outro está prosperando, nós nos sentimos diminuídos, e não é para isso. Deus faz você crescer, faz o irmão crescer, para que o reino dele cresça. Então se alegre quando o outro está avançando, desde a área emocional, porque conseguiu um namorado, porque vai casar, ou porque já casou, ou porque já casado, já tem família formada. Agradeça a Deus pelas famílias, pelo seu amigo que está prosperando. Porque a gente já escuta a palavra prosperidade só em finanças, mas não é isso. O reino de Deus é muito mais do que dinheiro. Você precisa estar com os hormônios aqui, ó, saudáveis, do serotonia. Você tem que estar com o hormônio da felicidade. E a felicidade não é só egoísta, só para você, mas para o outro. Então precisamos aceitar como somos. Mantenha o ponto 3, ativo diariamente, faça atividades físicas, foi falada pela doutora Ana Raquel. Estude, se empenhe em uma atividade que goste. O ponto 4, adquira novas habilidades, exercite seu cérebro. Tem umas frases aí que se usa muito na sociedade, que a mente vazia é a oficina de Satanás. Então encha da palavra de Deus, encha da graça dele. Que tal tentar um novo hábito? E aí eu dou a dica, ser um leitor vitorioso. Ler a Bíblia durante o ano. Ai, pastora, não comecei, nós já estamos no mês de março. Começa no mês de março. E termina ano que vem, 2024, em fevereiro. Quantas vezes o pastor orientou? Começa pelo o Novo Testamento. Fechou o Novo Testamento? Vai para o Velho. O importante é ler. Exercite a sua memória. Melhorar um comportamento, aprender a tocar um instrumento, fazer um tipo de artesanato. E nós temos umas irmãs aí sensacionais que fazem cada coisa bonita. Cola nelas. Compra delas também, mas aprende com elas. Ponto 5, manter o equilíbrio. Foi falado também pela doutora Raquel. Porque foi, o que nós pontuamos? Mente sã. É saúde física e mental. E elas estão muito ligadas. Então tem que ter equilíbrio entre as responsabilidades e atividades de lazer também. Porque precisa estar lá em Gálatas 5:22. Gálatas 5:22 fala o quê, amados?
5:22, olha que lindo que fala a palavra de Deus. Mas o fruto do Espírito é... Olha, você tendo isso aí, não tem como sua mente estar doente. Ou pelo menos, busque mais. E eu vou dar um recadinho para vocês daqui a pouco, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, que é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E algum desses aqui foi falado também pela doutora Ana Raquel. Que é bíblico. E aí eu quero salientar a você que olha o que está escrito. Mas o fruto. Lembra de uma tangerina? Eu gosto de coisa grande, sabe? Tangerina, maior. Mexerica petitinha, né? Cheia de semente. Eu gosto da tangerina, menos semente. Oh, misericórdia. Vamos lá. Tangerina. A tangerina tem gomos, certo? Então, veja que fruto do Espírito é como fosse cada um desses aqui um gomo. Não é o fruto inteiro. Ah, pastora, eu amo as pessoas, mas eu não tenho benignidade, não. Eu não tenho longanimidade, eu não ando mais uma milha, não. Falhou comigo, acabou. Não ando mais com essa pessoa, não dou mais outra oportunidade. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que além de você amar, você tem que ter longanimidade. É andar uma milha, é andar duas. É a questão do perdão. Ah, quantas vezes que eu devo perdoar? 70 vezes 7. Isso para a gente entender que a gente tem que perdoar é o tempo todo. E o interessante é que você entende que você está amadurecendo nesta área, quando você começa a pedir perdão pelo que o outro fez com você e o que você fez com ele. Enquanto está ainda travando, uau, pode acontecer da mente não estar tão sã e estar adoecendo. Precisamos fazer essa reflexão. Então, cada gominho, ó, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. Uau! Pastora, não mexe comigo não, porque eu viro uma onça. Misericórdia, tem que ser uma onça mansa. Mansa convertida. E temperança, que é o equilíbrio, que foi falado, pontuado muito bem aqui. Então, amados, entenda que o fruto do Espírito é o pacote inteiro. Não é uma coisa e tirando outra. São todos. E aí, Mateus 6,33 fala o quê? Buscar primeiro o reino de Deus. E as outras coisas vão ser acrescentadas. Então, uma coisa não substitui a outra. Ah, eu estou investindo no passeio com a minha família. Mas e a sua família espiritual que você não veio no culto oficial da igreja? Você foi passear no dia do culto, que você tem compromisso com a sua família espiritual. Uma coisa não substitui a outra. Deus tenha misericórdia de nós. Então, o trabalho não substitui família, porque muitos estão na busca de dinheiro, 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 e perde a família, família, família. Então, nós devemos, trabalho não substitui família, família não deve substituir Deus. E Ele não aceita nada no lugar dele. Ah, minha família é reino de Deus. Se você estiver colocando o Senhor no lugar que é devido. Porque se você achar que a sua família é melhor, maior ou amparada a Deus, já pode começar a ficar alerta, adoecendo a mente por aí. Tem que ter equilíbrio. E aí o ponto 6, reserve um tempo para ter contato com sua família. E aí a igreja tem todas essas ferramentas. Célula Mother. Toda segunda-feira oficialmente.
Isso não te impede de reunir terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Mas nós temos um dia oficial, segunda-feira. Leia a Bíblia com seu marido, com seus filhos, com seu namorado que estiver lá no dia. Cante um louvor, orem juntos. Invista na sua família e uma das ferramentas é a Salamá de toda segunda. Com os seus amigos. Geavite quer dizer o quê? Grupo de afinidade, Vitória. Você tem afinidade com quem? Com seus amigos. Então, no Geavite você vai encontrar amigos. Então, Geavite é a forma de você se relacionar e ter contato com amigos. Então, converse, sorri, abrace. E aí eu falo, nós temos esse momento do abraçar, de sorrir, de abençoar, que é o momento da comunhão no templo da Igreja Batista Vitória. Quando a pastora Hélida fala assim, agora a graça que está sobre você, você vai multiplicar na vida do seu irmão. Abrace, cumprimente, fala que bom que você veio, que bom que você faz parte dessa família. Mas, amados, nossa perna não dói para ir no supermercado, fazer compra. A nossa perna não dói para ir trabalhar, se precisar, andar, pegar ônibus. Mas, não sei o que acontece, é uma prisão espiritual que a minha perna trava. E eu não consigo levantar, eu quero que o irmão venha até mim e me abraçar. Lei da semeadura, amados. Recebe sorriso quem dá sorriso. Recebe abraço quem dá abraço. E você ainda louve e agradeça a Deus que você está ainda recebendo. Porque aqui é uma família feliz que cuida e ama os irmãos. Mas se desperte. Se você tem pernas saudáveis, se você tem os braços saudáveis para abraçar o irmão, abrace, sorria, saia do seu lugar e ministre a graça poderosa de Deus, não é sua. E é o Espírito Santo que está mandando eu falar, não é a pastora Hélida falando na carne, tá? Aí é você e Deus, obedece se quiser. A palavra de Deus diz que para ouvir aqueles que querem obedecer, façam, tá bom? É só um alerta. Temos a ferramenta, momento de comunhão para estarmos sorrindo, abraçando, e até conversar, porque eu vejo junto uma galera lá atrás, e aí menina, não sei o quê, ainda dá para bater um papo, quase um papo. Quando termina o louvor, aí vem correndo para sentar. Não é isso? Então, queridos, Deus te conhece, Ele sabe a sua limitação, ok? E Ele sabe quando você pode e quando não pode. Então, se você pode, muda a posição. Começa a estar em movimento no reino de Deus. Eu peço a Deus para não ser profeta, mas misericórdia. Amém, Deus. Vamos lá. Então, amados, ponto 7. Relaxe. Sempre separe um tempinho para fazer algo que goste. Assista um bom filme. E aí você pode o quê? Rever os cultos de celebração, os cultos de conexão Vitória. Relembrar o que Deus falou com você naquele culto. Uma caminhada foi falada também. Passeio em família, isso é saudável. A leitura de um bom livro. E aí nós começamos o nosso Invite. Domingo passado às 9 horas. E todo domingo vai ter Invite, 9 horas. Você acorda para uma porção de coisas cedo, mas para domingo às 9 horas da manhã aprender a palavra de Deus. Só Deus para entender o que te impede de estar na casa dele, para aprender a palavra e ouvir Deus falar com você. E se você já sabe o que é, começa a colocar diante de Deus, que Ele muda a história, muda a situação. Aí nós temos o Invite, que vai exigir de nós o quê? Ler. Ler a Bíblia, ler livros, fazer resumo do que a gente entendeu. Então já é uma dica aí, ó, venha no Invite e comece a ler. Ir no salão, ó, para nós mulheres, amamos isso. Ir no salão de beleza,
preparar cabelo, unha, sobrancelha. O pastor brinca que mulher, ela nasce assim, sem nada, né? Aí tem que fazer unha, fazer cabelo. Enfim. E outra atividade que lhe proporcione bem-estar. O ponto 8, preze sempre por uma boa noite de sono para recarregar as energias. Dormir é bom demais, gente. Então, se disciplina e se organize. Chega e dorme. Fica no celular, como foi falado pela doutora. Ponto 9. Mantenha cuidados básicos com um estilo de vida saudável. Procure alimentar-se corretamente, que também foi pontuado. E nessa correria de mundo e a busca pelo corpo perfeito, as pessoas estão deixando de ingerir alimentos que são essenciais para a saúde. Também foi falado já na primeira ministração. Então, cuidado com isso. E o ponto 10, a gente não pode esquecer, né, a questão da alimentação, que o seu corpo é templo do Espírito Santo, então você tem que cuidar muito bem dele. Busque ajuda sempre que sentir que não está bem. Você não precisa sofrer sozinha. Conte com ajuda. E aí nós temos profissionais, psicólogos, psiquiatras, pastores, líderes de ministério, líderes de GEAVIT. E você tem o próprio Deus para agir em seu favor. E em nenhum momento eu estou falando que não existe doenças emocionais e mentais. Eu estou dizendo que nós, como filhas e filhos de Deus, temos estratégias de tratar, de cuidar e fazer um trabalho preventivo. Essas são pequenas decisões que poderão fazer muitas diferenças em sua forma de pensar e agir. Podem ser a saída para uma mente saudável. Então, lembre-se, assim como seu corpo precisa de ajuda para estar saudável, a sua mente também precisa. E aí, 4 comportamentos que demonstram maturidade emocional. E aí nós vamos conferir os sinais que a maturidade emocional chega muitas vezes sem avisar. E é um processo lento e contínuo que geralmente só percebemos ao fazer uma autoanálise e confrontamos com o nosso próprio passado. E aí é importante, porém, reconhecer esses indícios e, por isso, a seguir, confira os sinais que comprovam que você alcançou a maturidade emocional. O primeiro ponto é valorizar o trabalho em equipe. Todos vocês são oportunizados a trabalhar em equipe na Igreja Batista Vitória. Então, trabalhar em equipe significa permitir um ambiente colaborativo, onde todos têm voz e podem expressar as suas ideias. A capacidade de se organizar e somar forças para criar algo maior e se tornar mais importante que valorizar o próprio ego e tomar todas as responsabilidades para si. Precisamos aprender a delegar. Isso é compartilhar. O ponto 2 é estar cada vez mais empático. Então, é entender que a maioria das pessoas está, de alguma forma, passando por situações difíceis e precisa de gentileza e compreensão. E é um forte indício de maturidade. Por consequência, você se torna mais solícito e respeitoso. No ponto 3, é fazer questão de ser educado. O Senhor Jesus era muito educado. Ele nos ensinou, e se eu perguntar quem quer seguir os passos de Jesus, a maioria vai levantar a mão. Então, fazer questão de ser uma pessoa educada. O primeiro passo para exigir respeito é saber dá-lo às outras pessoas. Lembra do que eu falei da semeadura? Você quer respeito, você quer atenção, você quer carinho? Dê. E de volta você terá medida recalcada, sacudida e transbordante. Se você faz questão de ser respeitosa ou respeitoso, sabe se portar nos ambientes. E aí é uma palavra conhecida por cada um de vocês. Testemunho de filha e filho de Deus. Consegue então deixar o orgulho de lado e se desculpar, pedir perdão toda vez que falhar.
E faz questão de usar padrões básicos de gentileza e etiqueta, e esse é um forte índice de maturidade. Você entender que precisa praticar amor e cuidado. O quarto ponto é entender a importância do erro. Erros não são agradáveis na maioria das vezes. Quem gosta de ser chamado a atenção, levanta a mão. Ninguém. Mas às vezes é necessário um discipulador mais maduro ir para o discípulo e falar, você precisa melhorar nesta área. Então, mesmo quando você está ciente da possibilidade de errar, mesmo que consiga encarar com certa leveza, todos ficam chateados em algum grau ou não obtêm êxito em alguma tarefa. Nós somos frágeis, nós falhamos, amados. Só a gente não deve permanecer nessa falha. Então, porém, a forma como você encara isso irá demonstrar o seu nível de maturidade emocional. Dessa forma, encarar erros como possibilidade de melhorar é muito melhor do que só reclamar ou se entristecer com eles. E nós aprendemos que reclamar é murmurar, e murmurar é pecado. Então, nós devemos começar a entender que quando há necessidade de alguma intervenção, é porque alguém quer o nosso melhor. Às vezes a intervenção vem direto do próprio Deus, vem do Espírito Santo tocando na hora que você está tendo uma ação que não agrada o coração de Deus. E às vezes é necessário usar a sua liderança para te mostrar que você precisa mudar postura, posição, decisões e escolhas. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês Tiago 5,16, parte A, que diz, confessai, então quer dizer, verbaliza. Deus sabe de todas as coisas, mas Ele quer te ouvir. Então, Tiago 5,16, parte A, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Se você percebe alguma coisa que foi falada aqui, pela doutora Ana Raquel, ou pela pastora Hélida, eu tenho que começar a prevenção. Ou então, eu acho que já estou tendo alguns sintomas. Ou então, minha mente já está doente. Então, procure confessar as suas culpas uns aos outros para que você venha sarar. Em Deuteronômio, capítulo 31, 6 fala, esforçai-vos, animai-vos, Deus está convosco. Nada dessas ações de você reconhecer, de pedir perdão, de você decidir amar, porque amar é decisão. Você não vai estar só. O Senhor fala para você se esforçar, para você ter ânimo, mas Ele vai estar com você na sua decisão, na sua escolha de fazer o que a Bíblia relata que devemos fazer. Josué 1, 8 e 9 fala que para meditar dia e noite no livro, na Bíblia. E aí fala e reforça mais uma vez, esforça-te, tem bom ânimo, Deus é contigo por onde quer que andares. Então, se em algum momento os seus pés vacilaram, o Senhor fala que mesmo lá, porque Deus não é limitado. Mesmo em locais que você não deveria estar como filho de Deus, Ele vai estar com você, para que o Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo, traga à sua memória que filho de Deus tem uma outra postura. E aí, quando fala em andar em outros lugares, aonde você estiver andando, Deus vai estar com você. Pode ser um deserto, pode ser no meio da tempestade, e pode ser dentro de você. Quantas vezes guardamos naquela gavetinha que você não compartilha com ninguém? Só que tem um Deus que te conhece, que sabe de todas as coisas. E aí Ele fala para nós esta noite, você precisa ser cuidada, ser tratada nesta área. E Neemias 8:10, parte C, fala, portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força.
Então, se você quer a força do Senhor, você precisa entregar tudo para Ele. Ser dependente totalmente de Deus. Filipenses 4:6, parte A, fala: não estejais inquietos por coisa alguma. Por coisa alguma. Então, nós somos tentados o tempo todo a ficar inquietos. Ai, será que vai dar certo? Se Deus está no barco, vai ter calmaria. A tempestade vai passar. Às vezes está testando você, na sua obediência, na sua fé. Ele quer saber se você é filha e filho mesmo. Porque se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, a gente fica muito feliz em ver as histórias de Jó, de Davi, de Sansão. Mas e antes disso? De você chegar lá no final, você já sabe a vitória que eles receberam. Mas e as lutas que eles passaram? Eles estavam crendo em um Deus que fortalecia, que estava com eles. E nós precisamos tomar posse disso. Filipenses 4:6, não andais inquietos. Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então você fala, eu não consigo. Fulano me machucou demais. Eu não consigo nem olhar para cá, quanto mais chegar perto e pedir perdão. Mas o Senhor fala ao contrário, Ele fala que você pode todas as coisas nele que te fortalece. Sabe por quê, irmãos? Um segredinho que na verdade você já sabe. A pessoa que te feriu, ela não está nem aí. Às vezes ela já até esqueceu que te feriu. Mas você fica remoendo aquilo, e aquilo faz mal para você. Não é o que feriu você, mas você que está ferida. Então libera o máximo possível, mais rápido. Olha, você nem percebeu, mas aquela palavra, aquele gesto me machucou. E eu quero liberar perdão para você, porque eu quero estar com a minha mente sã. Eu quero estar saudável. É fácil? Não, amados. É na força do Senhor. Você sozinho, você não consegue fazer. 1 Coríntios 2,16 diz, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo. E aí, olha que lindo que Deus fala para nós. Mas nós temos a mente de Cristo. Se você tem a mente de Cristo, fala aí para o seu irmão, você tem a mente de Cristo. Então, minha amada, você tem a mente sã. A mente de Cristo em você é mente sã. Se está tendo ataque, você tem que entregar logo para Deus. Entrega para Deus na mão certa. Para você começar a receber o antibiótico do Espírito Santo. Porque tem certas doenças que tem que entrar com antibiótico. Soro não vai resolver. E aí tudo na vida é uma escolha. Nós em 1 Pedro 5,7 fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É afirmação. Ele cuida de você. E aí, mostra aí, fala para o seu irmão, ele cuida de você. E cuida de mim também. Aleluia. Então, no versículo fala, a qual resistir firmes na fé. Tem que crer, tem que ter fé, que Deus vai estar agindo por você. E Marcos 11, 24 a 25 diz, porque isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crendo que o recebereis e tê-lo-eis. Não é uma palavra, uma frase que a pastora usa. É Bíblia. Se você crer, você vai receber. Se você sente que em alguma área você está doente, ou físico ou mental, ou nas suas emoções, relate para Deus, verbaliza para Ele, porque Ele pode te curar. Satanás, ele vem tentar minar as bênçãos que Deus nos dá, mas o Senhor Todo-Poderoso, Ele está aqui para restituir. Amém? Você crê nisso?
E quando estiverdes orando, então, perdoai. E se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Então, amados, libere perdão e perdoe. Peça perdão. Seja sã, mente sã. E eu achei muito lindo, no devocional, no encontro de casais, nós tivemos o devocional Trindade, que foi do ano passado. E desse ano, nós fizemos, a divulgação do devocional As Palavras de Jesus. Para quem não fez a encomenda pela Igreja Batista Vitória, você pode adquirir o devocional desse ano que estamos lendo. Só que ele não é preso a ano, tá? É por datas e meses. Então, você pode pegar qualquer devocional e começar a ler daquela data e fechar no outro ano. Esse aqui, na data de ontem, dia 7, foi muito lindo. E eu gostaria de fechar a minha fala com a leitura que diz: você tem muito valor. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Mateus 10:30 fala: e a vocês ele dispensa tanta atenção que chega a contar os fios de cabelo da cabeça de cada um. E aí eu falei, se ele conta os fios de cabelo, será que ele não vai contar os hormônios? Será que ele não vai contar as suas emoções? E não vai cuidar da sua mente? Não vai cuidar do seu corpo, que é templo dele? Satanás, ele fica colocando sugestões que você está só, e eu afirmei biblicamente que Deus está com você. É um Deus conosco, Deus Emanuel. Amém, igreja? Então você não está só. E para termos mente sã, olha que lindo. Você é especial para o Pai. Então não importa o que o outro fala. Você é especial para o Pai. Deus nos mostra que o amor paternal é um amor que cuida. E Ele tem cuidado de você, de mim, da igreja dele. Entenda que o Pai não está distante nem ocupado demais. Ele consegue ouvir vários filhos ao mesmo tempo. Seus olhos estão voltados para cada detalhe da vida de seus filhos. E Ele não estaria voltado para a sua saúde física e para a sua saúde mental? Lógico, Ele está ligadinho na sua necessidade. Mas Ele precisa que você verbalize. Por causa da distorção da orfandade, há pessoas que sentem mal em buscar ou pedir coisas simples ao Pai do céu. Porque veem a Deus como a autoridade distante e indiferente. Jesus, porém, nos diz que Ele está atento aos aspectos que escapam até mesmo da nossa compreensão. Ele o conhece de forma absolutamente completa. Então, isso quer dizer corpo, alma, espírito. Mente sã. Porque se você tem a mente de Cristo, Ele também se preocupa com a sua mente, para estar parecida com a dele. E aí Ele se preocupa por dentro e por fora. Ele está presente cuidando de tudo. Tudo nós já entendemos que é 100%. E nada do que você está vivendo hoje está fora de sua soberania. Então, se você está passando por algum momento difícil, Deus está passando junto com você. Nossa vida é completamente transformada quando aprendemos a descansar no fato de que Deus está cuidando de todas as coisas. Entrega tudo para Ele. O coração órfão carrega consigo um pressuposto: ninguém cuida de mim, portanto tenho que cuidar de mim mesmo.
Ah, eu vou parar de cuidar de pessoas porque ninguém cuida de mim. E você se engana. Porque quando você está cuidando de pessoas, e pessoas é reino de Deus, você se cuida. Porque quando você vê as reações de como as pessoas estão sendo cuidadas, você vê um Deus tão lindo, um Deus Pai, cuidando de você também nos detalhes. Deus cuida de você. E aí, essa fortaleza da mente é uma raiz da ansiedade, desejo por controle, mentiras e escassez. Veja, você nunca poderá cuidar melhor de si mesmo do que o Pai que te conhece desde o ventre, que conhece cada detalhe do seu ser. Como lemos, Deus os encontrou perdidos no deserto, numa região onde viviam animais ferozes. Chegou perto, cuidou deles e os protegeu como se fosse a menina dos teus olhos. Lá em Deuteronômio 32:10 relata essa história que Jesus disse essas palavras aos 12 discípulos, antes de enviá-los à missão. E você é discípula de Deus, amém? E você sabe que você tem uma missão de fazer discípulos a todas as nações? Então essa palavra também é para você. Essa palavra do Senhor nos diz que você é a menina dos olhos dele. Ai, pastora, mas eu sou homem. Mas você é o menino dos olhos de Deus. E quando você está debaixo do envio chamado do Pai, seja em que contexto for, você está propiciando para experimentar o cuidado dele de maneira ainda mais extraordinária. Você é filho, você é filha. E todo filho e filha, alvo do cuidado do Pai. Confie nos planos dele para a sua vida. Seu Deus está no governo de tudo e suprirá todas as suas necessidades. Creia nessa palavra. Você crê? Diz amém. Então eu gostaria que agora soltasse um louvor muito conhecido. Eu quero ser como criança. Abraça-me, Senhor. E você sentir que quer um abraço de Deus, você abraça o Senhor. Permita que o Senhor te toque nesta noite. Permita que Ele cuide de você, que Ele te sare, que Ele te cure. Preste atenção nesse louvor. E você querendo ser tocado pelo Espírito Santo, recebendo a unção com óleo pelo pastor Robson, saia do seu lugar e fala: eu quero ser como criança. Eu quero te amar mais do que eu tenho amado até aqui. Na inocência a gente se aproxima, a gente tem intimidade com Deus, a gente perdoa. Às vezes estou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente. Deixa de simplesmente crer. Você não pode viver sem o Senhor. Abraça o Senhor simbolicamente. Abraça-me. Abraça-me.
Você que quer ser como uma criança, receber o abraço de Deus, tem liberdade de sair do seu lugar, vir à frente, se aproximar mais e mais e mais e mais de Deus. Você que quer voltar ao primeiro amor, você que quer crer mais em Deus, que Ele pode agir por você. Temos que crescer no Senhor. Não devemos deixar nossa fé morrer. Longe do teu amor, Senhor, não posso viver. Longe do teu afago, Senhor, não posso viver. Longe do teu abraço, Senhor, não posso viver. Longe do teu amor, Senhor, não posso viver. Longe do teu afago, Senhor, não posso viver. Longe do teu abraço, Senhor. Presta atenção no que eu vou falar. Deixe os seus braços serem usados para abraçar o seu irmão. Você agora vai procurar alguém, vai usar os seus braços, porque você é templo do Espírito Santo, não é? E você vai procurar alguém, vai abraçar alguém. Não deixe ninguém só. Abrace seu irmão, abrace a sua irmã, de preferência quem você tem intimidade, mulher com mulher, homem com homem. Mas se tem intimidade aí, da amizade, homem com mulher, pode. Homem com homem, mulher com mulher, de preferência. Use os seus braços e abrace o irmão, abrace a irmã. Deixe ele tocar naquele lugar íntimo. Deixe ele tocar naquele lugar profundo. Não é ficar do ladinho não, gente, é abraçar. Nós não estamos muito acostumados a abraçar. Abraça. Sinta o abraço do Pai. Ele quer te abraçar através do seu irmão. Aleluias. Abraça-me, Senhor, abraça-me. Deixe que Ele venha tocar o seu irmão na profunda, que Ele só conhece. Querido, levante as mãos. E sabe aquelas dores que o homem não consegue ver, que ninguém consegue perceber, mas que estão escondidas. Elas estão ocultas no seu irmão. Você não precisa orar agora por ele e por ela. Eu só quero que você abrace. Abrace o seu irmão, abrace a sua irmã. Não deixe ninguém só. Eu estou vendo a Júlia sozinha. Eu estou vendo o Miguel Silva sozinho. Eu estou vendo o Gabriel sozinho. Abrace. Deixa o Espírito Santo te abraçar através do seu irmão. Irmão com irmão, abraça um ao outro. Miguel Tosi, Miguel Silva, se abrace. Não perca a oportunidade. O Espírito Santo está falando para nós. Abrace o seu irmão, a sua irmã. Oh, Anticando Manaias. Aonde a dor, aonde ninguém pode ver, aonde ninguém percebe o que você está passando, mas que estão escondidas
aquelas decepções, aquelas tristezas. Tristeza com o marido, tristeza com a esposa, tristeza com filhos, tristeza no trabalho, tristeza com situações que vêm contra você que é filho e filha de Deus. Ele quer te abraçar essa noite. Ninguém conhece, mas Deus te conhece. Deixa Ele ir lá no fundo. Lá no fundo do teu íntimo. Que só você e Deus sabe. Deixa o Senhor arrancar, tirar a raiz que está te sufocando. Oh, aleluia. E essa é a noite que você precisa do abraço de Deus. Através do seu irmão. Enquanto Ele te abraça, Ele vai mover. Ele vai mover sobre a tua vida. E aí Ele vai manifestar a presença dEle. Ele vai manifestar a graça dEle que é abundante. Deixa agora Ele curar você. Deixa Ele tocar você. Deixa Ele sarar você. Deixa Ele levar e te levar a um novo patamar de intimidade com Ele. Deixa Ele te restaurar. E o que o inimigo tem tirado de você, ele tem tentado tirar. O Senhor está aqui para restituir, restaurar. Receba o abraço de Deus. Receba a cura. Receba o refrigério, o óleo de Gileade. Porque nós não podemos viver sem o amor, sem o afago, sem o abraço de Deus. Precisamos estar com a nossa mente sã, nosso corpo sã, para estarmos engrandecendo o nome dEle, porque é Ele que cuida de nós. Aleluia. Nós fazemos planos, mas o Senhor faz os planos dele, amém? Como o subtítulo estava, um bate-papo. Mas eu acho que o nosso bate-papo foi hoje com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Mas a palavra agora está com o pastor Robson. E 9:45. Caso decidam ter ainda as perguntas, estamos aqui para responder e até dizer aquelas que a gente não sabe, que eu não sei, vou pesquisar e depois eu trago a resposta para vocês. Mas a palavra agora está com o pastor Robson. Amém. Chegaram, pode sentar, queridos, rapidamente. Chegaram umas perguntinhas ali na mão da doutora Ana Raquel. E ela vai vir aqui à frente para falar aqui com vocês alguma coisinha. A primeira pergunta. Eu tenho uma amiga que está saindo sangue pelo seio. Isso é normal? Não, não é normal. Toda vez que tem secreção saindo pelo bico do peito, tem que ir ao ginecologista. Mas também não quer dizer que é grave. Pode ser só um tumor benigno, um papiloma. Então, tem que investigar, mas tem solução. A baixa da libido a partir dos 35 anos é ocasionada por quê? A baixa da libido pode estar relacionada com alterações hormonais, problemas emocionais,
uso de anticoncepcional, alterações nos relacionamentos. Então, são várias situações que aí realmente tem que procurar um médico especialista para investigar, porque 35 anos é um paciente muito jovem, não teria que ter, né? E a endometriose, por que acontece, como identificar? Isso aí dá uma palestra, né? Endometriose é uma doença, né, que acomete as mulheres quando o endométrio, a parte interna do útero, né, aqui descama quando a menstruação sai, ela se localiza na parede do útero, na pelve, nos ovários, nos ligamentos, até mesmo no intestino. Então, causa dor, cólica, né, pode causar hemorragia, e tem várias causas, né? E para identificar, realmente tem que ir ao médico, fazer exame físico, fazer exames de imagem, né? Tem toda uma investigação. Glutamato é um tipo de glúten. Pessoas com intolerância a glúten têm que evitar o glutamato? Glutamato não é glúten, é um realçador de sabor, é como se fosse um tempero. E todas as pessoas devem evitar o glutamato, mesmo que tenham intolerância ou não ao glúten. Porque, como eu falei, ele é excitatório do sistema nervoso e podem causar lesões no sistema nervoso central. Então, todas as pessoas, independente de intolerância ou não, devem evitar. Que está localizado nos alimentos que são processados ou ultraprocessados, industrializados, biscoitos recheados, esses salgadinhos que têm o sabor acima do... o sabor, né, que estimule, e vários outros condimentos. Só você olhar na embalagem. Se tiver glutamato, melhor que você não use. Aqui, pastor. Amém. Tivemos aí a doutora Ana Raquel, médica de mulheres, ginecologista e obstetrícia, é isso? Pastora Hélida também, pedagoga e psicopedagoga, nos abençoou com a palavra. Tenho certeza que é de muita importância para nós. Eu quero aqui, antes de finalizar, dar um testemunho de como as coisas estão melhorando a partir do momento em que eu resolvi praticar atividade física. Irmãos, eu não fazia assim, nem subia uma escada. Porque eu sempre joguei bola durante muito tempo e de repente parei tudo e comecei dores aqui, dores ali. Parecia que eu já tinha entrado na idade do condor, né? Condor aqui, condor ali, condor lá, condor por todo lado. Mas com o início de atividade física, poucos dias tem isso. Eu tenho o quê? Uns 2 meses? Hein, Hélida? 2 meses que eu estou com atividade física regular, eu já consegui voltar a andar de bicicleta. Um dia desse aí eu fiz uma arte, eu e Rildo, saímos daqui pertinho da igreja e fui de bicicleta até lá depois do Shopping Vitória e voltei, não é? Conseguindo abaixar sem doer, melhorou um pouco as dores nas costas. Já quando dormia, doía tudo. Então, a pastora Hélida falou aqui da serotonina, que é esse neurotransmissor que faz a sensação de bem-estar. E aí, com atividade física é que a gente consegue. Então, se você está morando num apartamento, começa a subir a escada, não é fácil. Dá uma vontade de ir para o elevador, né? Se dá para ir a pé no supermercado, vá a pé, volte a pé, ande um pouco mais e separe pelo menos meia hora por dia, ou umas 3 vezes na semana para você fazer uma caminhada. Começa pequenininho, 10, 15 minutos, depois vai mais adiante. Eu já estou conseguindo fazer um pouco mais em 2 meses, imagina isso, né? Já consigo abaixar, sem doer, sem travar a coluna. Então, é uma boa isso aí, não só para as mulheres, mas para os homens, para todos nós. Tá bom, gente? Obrigado, queridas, pela palavra. Então, quero convidar as duas aqui à frente para vir ganhar um presentinho da igreja.
vai servir, Ana Raquel, para seus filhos também. Aqui, da Igreja Batista Vitória, eu acho que eles devem gostar. Eles já devem ter assistido o filme, né? Mas o livro é outra coisa. E para a pastora Hélida, aqui também, a Cabana, que é conhecida, tá bom? Então, eu gostaria que as mulheres ficassem de pé e nós vamos orar a Deus e convidar todas vocês, mulheres, para vir à frente. Hoje é 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Vocês sabem que esta data surgiu com um movimento, pode ficar aqui perto delas, um movimento de teor de esquerda, importante para a valorização. Pode vir, gente, fica com medo delas não. Fala que o pessoal fala assim, psicopedagoga, psicólogo, o pessoal sai correndo, né? Mas a pastora Hélida não é terapeuta de doido não, gente, ela ensina criança. Então, esse movimento é um movimento importante, pois valoriza o elemento feminino da sociedade, importantíssimo, porque é a mulher que tem mais de uma jornada, né? Tem algumas que têm até 4 jornadas, né? Mas pelo menos 2 tem, hoje então, que é no trabalho e em casa. Então, muito obrigado por vocês serem bênção na igreja, é o sustentáculo de oração, são as que mais também se engajam nas atividades, e nenhuma das atividades ministeriais seria possível sem a presença de vocês. E a doutora Ana Raquel hoje então aqui, né? Deus tem usado poderosamente, não só aqui, mas também no meio secular, e abençoado muitas pessoas. Vamos orar então. Homens, fica de pé aí um pouquinho, vocês estendam as mãos para cá. Tem tanto homem nessa igreja, olha. Né? Estenda as mãos para cá. Mas tem o neném, está com o neném. Vem cá, Samanta. A irmã Gilda está com o pezinho ali quebrado ali, mas veio. Deus vai dar restauração da sua saúde, no nome de Jesus. Nós vamos orar agora. Então, enquanto a Samanta vai chegando, a gente já vai orando, tá bom? Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado por termos, Senhor, as mulheres que o Senhor criou, como, ó Deus, ação do Senhor para melhorar o homem, o ser humano, para trazer mais ainda da tua bênção e do teu investimento no relacionamento dos seres humanos. E como o Senhor abençoou a humanidade com a mulher. Obrigado, Deus. E obrigado por essas mulheres aqui, maravilhosas, cheias do teu Espírito Santo, que têm dado exemplo, e como acabamos de ouvir na palavra aqui, também testemunho de vida saudável no Senhor. Que todas as dores, as enfermidades que estejam sendo acometidas, sejam elas físicas ou emocionais, ou seja, mentais, estão, ó Deus, agora sanadas no Senhor. Nos ajuda, Senhor, porque a fé é importantíssima, e a tua palavra diz que tudo é possível ao que crê. Então nós cremos e agradecemos, no nome de Jesus, amém. Nós vamos finalizar então com um grande abraço de vocês aí, abençoando umas às outras. Feliz Dia Internacional da Mulher. E obrigado aos homens que vieram no culto hoje e trouxeram também o seu carinho com o elemento feminino da Igreja Batista Vitória. Que a graça e a paz estejam com todos vocês, no nome de Jesus. Uma boa noite. Amém.